Sério, cara, eu tenho que consultar, de verdade. Eu tenho um problema de memória, sei lá o que que é isso. Obrigado, viu, meu anjo? Valeu demais. Aí, agora tá gravando. Aí, piscou ali, tá gravando. Então, aí a gente tava falando aqui do surgimento do islamismo, galera, antes aqui da minha gafe de não gravar a aula, né? E se os meus alunos e alunas não me lembram, eu vou te falar um negócio. Acho que eu não tinha gravado nenhuma aula até hoje, rapaz. É um negócio incrível, ô cabeça de vento. Mas vamos lá, né? É sábado de manhã, eu acho que eu tenho uma folguinha, né? Eu acho que eu tenho aí um perdãozinho, né? Por parte da galera. Vamos lá. Eu estava comparando as duas religiões, né? Eu estava aqui mostrando para você a religião islâmica e dizendo assim, olha, é assim como o cristianismo, né? Ela vem de um grande líder, né? O cristianismo veio de Jesus, que é o nosso referencial temporal, né? E o islamismo? O islamismo ele vem de Maomé, que é também o referencial cultural do povo islâmico, né? Os islâmicos, só um minutinho aqui, peraí. Oh, valeu, meu anjo. Os islâmicos eles têm como principal referência temporal, cultural, né, religiosa, um comerciante árabe chamado Mohammed, né? Mohammed viveu em Meca, ali no que nós ocidentais cristãos chamamos ali de século 6, né? Eu cheguei a comentar isso com vocês na aula passada, as abordagens que nós fazemos de cultura islâmica, elas são ocidentalizadas, né? A gente usa referenciais de tempo que são ocidentais, a gente usa termos que são impróprios para a análise da cultura deles. Então é por isso que ao final da análise de islamismo e cultura islâmica, a gente acaba perpetuando alguns equívocos, né? A gente acaba perpetuando ali algumas análises equivocadas, justamente porque a gente não usa as ferramentas mais adequadas para a análise desse fenômeno histórico-cultural, tá? Então vamos ficar atento a isso. Quando eu falo aqui, ó, Maomé abraçou a vida religiosa, abraçou a fé em 622. Epa, peraí, 622 esse ano, para quem? Para os islâmicos? Não. Os islâmicos é ano 1, né? Para nós aqui da cultura ocidental cristã, aí tudo bem, aí é 622. Então nós temos essa coisa, né, de diálogo de culturas onde a gente acaba impondo, na verdade, a visão ocidental de análise, tá? Mohammed foi um comerciante que viveu em Meca, né? Meca era o grande centro cultural, religioso, político da Arábia, era a maior cidade da Arábia, né? Meca tinha lá um templo na cidade chamado Kaaba, onde vocês podem, até hoje, né, observar um formato de um cubo. Eu digo até hoje porque o templo da Kaaba está lá em Meca até hoje, né? De repente, ali num sábado à tarde, que a gente não tem nada que fazer, aquele dia monótono, por que não dar uma chegadinha em Meca, não é? Pô, não estou fazendo nada mesmo, né? Então vamos ali, vamos ali dar uma olhada naquilo que o André estava falando da aula, né? Aí você vai chegar lá em Meca, vai perguntar à galera, ô, cadê a Kaaba? Eu quero dar uma olhada lá, tal, tal. Não pode entrar, né? Porque quem não é islâmico não entra no templo, tá? Só pode olhar de longe ali, pá. Mas mesmo assim, dá para a gente perceber lá o grande templo em formato de cubo. Na época da Arábia, nos tempos ali de Maomé, os árabes eram politeístas, né? E esse politeísmo ele era concentrado principalmente no templo da Caaba. Havia imagem de diversos deuses diferentes, de culturas diferentes, né? Ali dentro do templo. E os árabes então usavam a Caaba como um atrativo, né, para caravanas da Arábia inteira visitarem a cidade. E claro, né, quando as caravanas visitavam a cidade, galerinha, sobrava ali um din-dinzinho, né, que sempre ficava ali dentro dos cofres de quem administrava o templo. Então era bom, né? Era bom. Como os árabes estão numa região, digamos assim, de passagem, né, de culturas diferentes, eles acabaram assimilando traços religiosos mesmo, de culturas das mais diversas, viu, galera? Por exemplo, você pega lá cultura egípcia, cultura hindu, a cultura persa, né, a cultura mesopotâmica ali, todas essas culturas acabaram influenciando muito
a cultura geral dos árabes, tá? E que, claro, né, não dá para a gente deixar de notar a influência judaica, né? A religiosidade judia acabou contribuindo muito, né, para a formação das ideias religiosas também dos árabes. Os árabes adoravam, por exemplo, o deus Allah, que é, na verdade, o mesmo Deus bíblico, né? Aquele Deus que a gente tem lá do cristianismo, do judaísmo, etc. e tal. Os árabes também o adoravam, né? Bom, tudo que se fala sobre Maomé é tipo Jesus, tá? Tipo Jesus. Quem está assistindo minha aula que está do outro lado aí, galerosos e galerosas, quando a gente fala assim, ó, Jesus andou sobre as águas, para quem é cristão, isso é indubitável, ninguém tem dúvida. Ele andou. Quando a gente fala assim, Jesus multiplicou pães e peixes, você fala, verdade, e é isso. A gente não para submeter essa afirmação à lógica filosófica. Não, ninguém faz isso. Isso é fé. Pronto e acabou, é tradição, né? Quando a gente fala Jesus, Jesus ressuscitou pessoas. Bom, ninguém coloca em dúvida quando a gente é cristão, né? A pessoa que é cristã fala, ressuscitou, pronto e acabou, né? Então, como vocês podem perceber, estamos falando aqui de um elemento da metafísica, né? A metafísica é um braço da filosofia, tá, galera? Estamos falando de elementos da metafísica, né? Que são elementos de narrativas tradicionais, né, galera? Então, no islamismo é a mesma coisa, tá? O islâmico vai virar para você e vai falar assim, Maomé ou Mohammed viu Deus. Maomé viu o anjo Gabriel e a ele foi feita uma revelação. Maomé seria o último e mais importante profeta de Deus. Você pode até duvidar, o islâmico não. O islâmico vai falar que essa é a verdade, pronto e acabou. Então, toda a narrativa sobre a vida de Maomé ou Mohammed, ela é pautada naquilo que é tradicional, tá? Naquilo que é cultural para eles, beleza? E isso deve ser respeitado como parte da mitologia islâmica, tá? Todas as narrativas mitológicas de qualquer civilização fazem muito sentido, claro, para quem participa daquela cultura, ok? Para quem é partícipe da cultura, beleza? Por exemplo, eu, professor André, né? Eu não sou da tribo Caiová, né? Ou Avacanoeiro, não sou. Eu sou um branco urbano, né? Pós-moderno. Então, se de repente um índio avacanoeiro, caová, me conta um mito dele, eu sei que para mim não vai fazer sentido, mas faz sentido para quem? Para quem que aquilo é a verdade? Para eles, tá? Então aqui é a mesma coisa, tá bom? O Mohammed viu, então, o anjo Gabriel que lhe deu uma missão. E essa missão foi abraçada formalmente por Maomé em 622, né? Aí, então, em 622, Maomé teve problemas na cidade de Meca, já que a pregação do monoteísmo que Maomé abraçou causava, claro, problemas enormes em relação aos sacerdotes do templo da Caaba, né? Então, Maomé, mesmo sendo membro de uma família importante, né? A tribo dos Coraixitas, tá? A tribo dos Coraixitas era a família de Maomé. Era a família dominante em Meca, né? Mas mesmo assim o Maomé teve problemas. Aí ele teve que abandonar a cidade, fugir de Meca, porque o negócio ficou feio, né? Então eles vão chamar, ó, 2.3 aí, ó, eles vão chamar isso de Égira, tá? A Égira. Aí então Maomé foge de Meca e se refugia em Iatrib, que mais tarde passa a se chamar Medina, né? A capital do profeta Maomé, tá? Esse, então, marca o ano 1 do calendário islâmico. E aí, galerosos, valeu, valeu? Yes? That's all tranquilo? Que é isso, hein? Aula bilíngue é um negócio de outro padrão, né não? Como diriam os flamenguistas, é outro patamar. Aí sim, hein? Ai, ai, tadinho de vocês que são obrigados a ouvir isso. Poliglota, isso aí. Vamos lá então, galera. Ô louco, vamos lá, vamos lá. Aqui eu tenho uma imagem, tá, da cultura islâmica que é interessante. Esse aqui é o anjo Gabriel, ó, dando aquele salve para Maomé, né? Tá vendo aí, ó? Salve, Maomas, beleza, velho? Seguinte, Deus te mandou aí um trampo, hein?
Você vai ter que ir lá dar notícia para a galera que só tem um Deus, hein? Só tem o Deus Alá, hein? Olha lá, Maomé, tá vendo? No alto da montanha, meditando. Senhor, mas tadinho, tá pegando fogo, ele vai morrer. Não, normal. Isso aqui quer dizer, ó, que ele tá sob influência do Espírito Santo, galera. O fogo é sagrado, tá? É um símbolo sagrado na tradição islâmica e é um símbolo sagrado também na tradição cristã judaica, tá? O fogo simboliza o Espírito Santo. Então aqui, ó, o Mahoma está lá todo envolvido no Espírito Santo, ó, tá vendo? Senhor, mas que assustador, cadê a cara dele, senhor? Não se reproduz o rosto de Maomé, é um preceito do islamismo, não pode. Então toda a gravura que você vê do Maomé, produzida por um islâmico, claro, por um islâmico praticante, não vai ter a cara do Maomé, tá bom? É um preceito deles, tá bom? Tipo alguns ramos do cristianismo, vocês já viram isso, já? Que alguns ramos do cristianismo não reproduzem o rosto das pessoas? Oh, desculpa, o rosto de Deus não pode reproduzir o que está no céu, né? Algumas correntes cristãs evitam isso, né? Bom, lá em Iatrib ou Medina, né, nós temos aí alguns preceitos que vão sendo estabelecidos, né, pela religião islâmica por Maomé. Maomé ditava alguns versos por influência do Espírito Santo, claro, essa é a tradição islâmica que conta, né? E ele tinha um servo que foi o primeiro a acreditar nele. Esse servo era chamado Said. Ele é considerado o primeiro muçulmano, né? A palavra muslim significa temente, né? Crente, muslim. Então esse Said seria o primeiro muslim da história, tá? A palavra muçulmano deriva disso, muslim, tá? Que aí aportuguesado, aqui ocidentalizado, acabou virando muçulmano, tá? Pois é, né? A linguagem é cheia de segredos. Pois é, e esses preceitos do Corão, do Coran, né? Como se fala em árabe, tá? O nome do livro é Coran. Coran em árabe significa recitação, tá? Ali, ó, tá lá embaixo, no item 2.5, tá vendo aí, ó? Ao Corão é a maneira português, é a maneira em português a gente se referir à obra, tá? É porque a expressão al em árabe, al, né? Al significa o. Coran, ali, ó, que você está vendo, significa recitação, poema, né? Então a tradução literal de Alcorão significa o poema, tá? André, eu posso escrever o Alcorão? Pode, é aceitável, não tem problema, tá bom? Porque entende-se que você está usando uma maneira já aportuguesada, tá bom? Bem, então o Alcorão foi ditado por Maomé, todo ele inspirado pelo Espírito Santo, foi obra do próprio Maomé, anotado pelo seu servo Said. Um adendo, só uma curiosidade, depois o Maomé fica amigo do Said e dá liberdade para ele, tá? Ele liberta o Said. Said se torna um dos primeiros pregadores do islamismo. Aí nós temos alguns preceitos, tá faltando um, eu vou colocar para você aí, ó. Eu elenquei 5 nessa apresentação, está faltando mais um. Quer ver? Ó, vem comigo. Jejum. Os islâmicos praticam o jejum no mês sagrado de Ramadã. O que não é novidade, porque judeu faz jejum também, cristão faz jejum. Então não é um negócio, uau, que novo, que ideia mais original. Não é, né? Vamos combinar que não. O que eu quero dizer com essa fala? Eu quero criticar o islamismo? Não. Eu quero te mostrar que o islamismo é, na verdade, um fruto da interpretação de outras religiões. Tá? Eu quero te mostrar o caráter sincrético da cultura islâmica. Valeu? Aí tá aí, ó. Jejum no mês de Ramadã. Né? Visita a Meca. Tem que visitar a Meca pelo menos uma vez na vida. Isso aí é obrigatório para o islâmico que tem condições. Tá? Para quem não tem condição, o islâmico pobre, miserável, não é obrigatório, tá bom? Não é obrigatório. Oração diária. Bom, você tem ali 5 vezes ao dia a obrigação de louvar a Deus. 5 vezes, tá? Por exemplo, a gente está no Brasil, né? Então você tem que procurar onde está Meca. Para que lado que está Meca? Meca está para o leste, tá? Para o leste, deixa eu ver. Para o leste, exatamente. Aí você vai virar para o leste, né?
o lugar do nascente, né? Você vai procurar para onde o sol nasce e vai rezar virado para lá, tá? A Meca está para aquele rumo de lá. 5 vezes ao dia. Tem os horários corretos, tá? Ao acordar, tá? Uma vez no meio da manhã, uma vez na hora do almoço, uma vez no meio da tarde e uma vez à noite, tá bom? São as 5 orações diárias. O dízimo, né? Para caridade, todo islâmico deve deixar no templo 10% do que ele ganha. É assim mesmo, esse valor redondinho, 10%. Você está percebendo também que não é nenhuma novidade, né? Outras correntes religiosas, como a judaica, a cristã, também mencionam dízimos, né? Esse princípio da letra E, aí, a jihad, né? A jihad, que é a guerra do convencimento, né? Ou seja, o convencimento do infiel, ele advém do princípio de que só tem um Deus, né? Então, todo infiel deve ser convencido da verdade. Esse princípio da guerra santa, ele é complicado, cara, porque no Corão você tem um monte de interpretações diferentes dessa expressão. Nós, ocidentais, somos sacanas demais na hora que a gente vai avaliar esse princípio do Alcorão. Por que sacanas? Porque a gente só dá ênfase, destaque para as interpretações onde Maomé menciona a questão da guerra, né? Mas, na verdade, a jihad, a guerra santa, a cruzada santa, ela é o convencimento da palavra de Deus do infiel, que pode acontecer de diversas formas diferentes, né? O Corão não menciona a jihad apenas como guerra violenta, né? Há diversas menções ao conceito de jihad no Corão que fogem da questão violenta, tá? O islamismo, ele é como o cristianismo, ele tem várias correntes, né? Interpretações diferentes, tá? E hoje no mundo, pouquíssimas correntes islâmicas são radicais o suficientes para entender a jihad como uma guerra violenta. Infelizmente, essas correntes que entendem a jihad como algo violento, elas costumam fazer grandes merdas, né? Perdão da palavra, né? Perdão aqui do termo impróprio para uma aula, mas é isso que acontece, né, galera? Você vê lá, por exemplo, uma organização como o Estado Islâmico, como foi a Al-Qaeda, como é o Hamas, né? Essas organizações, elas abusam do direito de entender a jihad como algo violento. E sabe o que é curioso disso, galerão terceiro? Ó, presta atenção nisso para sua redação para geopolítica. Esse povo é minoria. Dentro do Islã, esse povo é minoria. Você vai num país islamizado, igual a Turquia, por exemplo, né? Lá na Turquia, lá mais de 80% da galera é islâmica. Mano, de boa. Lá não tem esse lance de, vamos acabar com o Ocidente, vamos destruir o Ocidente. Não existe, sabe? A maioria dos islâmicos turcos são islâmicos que aceitam diálogo com a cultura ocidental, tá? Você pega, por exemplo, o Egito. O Egito hoje está passando por um processo de radicalização, né? De volta ao conservadorismo. Isso é bom? Não é. É ruim. Lá no Egito tem uma tal de Irmandade Muçulmana, que é uma linha de islamismo extremamente radical, que prega a violência. Eles estão crescendo lá no Egito. Faz parte desse movimento mundial de crescimento de correntes políticas ultraconservadoras, né? Nós, brasileiros, que o diga, né? A gente está sentindo isso na pele, né? Estados Unidos da América e outros países por aí, com essa onda de neoconservadores, lá no Egito também. Então, nós temos hoje no mundo ainda uma minoria da minoria que enxerga a jihad como guerra santa, violência, vamos implodir o Ocidente, vamos jogar avião nas Torres Gêmeas. Isso aí, galera, é minoritário dentro do Islã, tá? Um princípio muito importante que a gente pode ver como um princípio separado, ó, vou dar até a destacada aqui, ó, no meu PDF, ó. Só existe um Deus que é Alá e Mohammed é o seu único profeta, tá? Tá vendo aqui, ó? Mohammed é o profeta final que Deus enviou, né? E quem é Deus? Allah. Tá vendo aqui, ó? Com essa pronúncia em árabe, hein? Ó, que chiquérrimo. Allah. Beleza? É isso, é isso. Chat aberto. Olha lá.
Chatzinho aberto para fazer pergunta quem estava acompanhando. Mesmo com aquele probleminha que nós tivemos, meus amores, eu não vou poder estender a nossa aula além do tempo. Vou explicar o porquê. Tudo ok, né? É porque a gente tem a próxima aula daqui 5 minutinhos, né? O curso terá aula comigo também agora no próximo horário. Aí, se eu pudesse estender para compensar aqueles minutinhos lá do link, que vocês não estavam conseguindo entrar, eu faria de buenas, tá? Mas com esse horário apertado não vai dar. Então tá, galera. Quem tava. Ô, cadeira barulhenta. Quem tava acompanhando, então, tá dizendo aqui para mim que tá tudo ok. Se pintar uma pergunta aí depois que a gente deslogar o negócio aqui, ó, não tem problema não. Na próxima aula você já começa com a pergunta, já dá voadeira de 2 pés já na próxima aula, tá? Vai chegando e perguntando assim, Andrezão, aula passada, você falou papapá, não entendi, volta lá. Beleza? Tudo tranquilo, não tem problema. Então é isso, galerinha. Deixa eu ir fechando aqui. Vou fechar o chat. You are screen sharing. No, no, no. I don't. Peraí, cadê? Aí, parando stop share. Parando também o stop recording.